Oi, pessoal. Hoje é terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo John Helmer está aqui conosco. Bem-vindo de volta, John. Obrigado por me receber, Nima. Bom lhe ver novamente. John, há muito que discutir hoje. Vamos começar com o que eu considero a questão mais crucial: a situação no Oriente Médio e o conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Há mais de 3 semanas, temos visto turbulência na região, e o governo Trump não fez nada. Eles aumentaram significativamente a presença militar no Oriente Médio para confrontar o Irã, mas olhando para a situação atual entre os dois lados, você vê a possibilidade de uma nova guerra? Você vê algo além disso acontecendo? Porque neste momento, parece que ambas as partes querem negociar. Como você vê a posição do presidente americano, Donald Trump? Acho que sempre haverá uma guerra permanente contra o Irã. Isso não vai mudar por causa da dinâmica fundamental com o Israel nuclear, expansionista e que considera o Irã seu principal inimigo, tendo já eliminado todos os estados árabes seculares, principalmente o Iraque, de Saddam Hussein, que eram capazes de se defender contra um ataque israelense, inclusive ataques nucleares. Saddam Hussein. Há registros dele conversando com seus generais sobre como o Iraque poderia sobreviver a um ataque nuclear e depois contra-atacar. Portanto, o Irã é o principal inimigo de Israel. E isso não vai mudar a menos que haja um acordo regional significativo nos moldes do que Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, propôs como um pacto de segurança mútua para os estados do Golfo Pérsico. Então haverá guerra permanente. Mas neste momento, Trump está em retirada. Ele está em retirada em todas as frentes, incluindo Irã, Ucrânia e até em casa, no âmbito doméstico. Podemos falar sobre isso. A razão pela qual ele está em retirada, e isso alivia a pressão sobre o Irã neste momento, é que a tarefa dos negociadores iranianos é encontrar uma maneira de permitir que Trump recue, sem deixar óbvio que ele está com o rabo entre as pernas, que foi derrotado. Ele precisa sempre vencer. Já dissemos isso antes, mas eu criei uma fórmula muito simples para o nosso público calcular o equilíbrio de poder nesta situação. E em outras, dinheiro, mais votos, mais balas é igual a poder. Se você estiver faltando com um desses, você não tem poder. Agora, o dinheiro, para responder a sua pergunta, está dizendo que não vai haver guerra. Dá para ver isso na forma como o dinheiro fala no mercado de petróleo. O marcador de preço do Brent e o marcador de preço do petróleo bruto WTI, o West Texas Intermediate dos Estados Unidos, caíram cerca de 5% nos últimos 3 ou 4 dias. O mercado de petróleo é o dinheiro falando. E o dinheiro basicamente está dizendo que a chance de fechamento do Estreito de Hormuz e de uma defesa prolongada, que o Irã é capaz de sustentar, de uma guerra prolongada, diminuiu. Então, o preço do petróleo está caindo. Por quê? Será que Trump pode recuar diante de uma ameaça iraniana crível? Não importa o quanto ele diga que já causou de dano. E lembrem-se, todos devem se lembrar de que ele disse ter aniquilado, usando essa palavra 8 vezes em apenas alguns minutos, a capacidade nuclear iraniana. Por que ele está preocupado? A resposta é que até o Dia da Memória, que está apenas 16 semanas no calendário dos Slams, começa a temporada de viagens de verão. Quase imediatamente depois, quando os motoristas americanos precisam de combustível, gasolina, benzina, dependendo do país em que você está e do nome que usa para o combustível do seu carro, os americanos não podem entrar na campanha das eleições de meio de mandato, que começa durante o verão, com uma preocupação sobre a inflação nos carros e em casa. E o medo da inflação é um dos principais fatores que impulsionam a desaprovação pública de Trump. Então, os mercados estão dizendo que não haverá um fechamento de Hormuz porque não haverá um ataque dos Estados Unidos. As pesquisas mostram um colapso no apoio a Trump,
e ele não pode correr o risco da combinação de baixas em uma guerra e inflação interna em meio a uma campanha eleitoral. Muito brevemente, para o nosso público nos Estados Unidos, está claro que Trump recuou de Minneapolis. E estou olhando minhas anotações para encontrar o tweet em que ele anunciou que o ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega que ele enviou para as cidades do país, as cidades que votam nos democratas, o que resultou em 2 assassinatos, como todos sabem, em Minneapolis. O que Trump anunciou é que não vai enviar essas forças, nem a Guarda Nacional, nem o ICE, para o que ele chama de cidades democratas mal governadas, a menos que essas cidades as queiram. Isso representa uma grande retirada das cidades democratas do país, e é motivado pelas pesquisas. Todos os funcionários da Casa Branca agem exatamente da mesma forma, e sempre devem agir assim, porque suas vidas e futuros dependem disso. Quando os votos se voltam contra você, quando o dinheiro se volta contra você, só restam as balas. E a repressão militar nos Estados Unidos é algo com que talvez Stephen Miller vá dormir sonhando na Casa Branca de Trump. Mas está fracassando. Está fracassando. E o cálculo das balas, deixe que alguns dos seus convidados analisem as proporções de força entre o Irã e os Estados Unidos. A proporção de balas, ou o número de balas, o cálculo mostra que a armada dos Estados Unidos, a bela armada de Trump, não pode vencer em uma guerra curta. O Irã vence ao sobreviver. O Irã vence ao resistir e prolongar a guerra. Uma guerra prolongada significa que a guerra chega aos Estados Unidos, e a combinação de sangue e inflação de guerra destrói presidentes, e faria o mesmo com Trump. Então essa combinação de dinheiro, votos e balas agora está se voltando contra Trump, contra seu poder. Então, o problema para aqueles que são alvo, começando pelo Irã, é como deixá-lo fugir. E ele também foi derrotado na Índia. Teve que recuar. Podemos passar por uma lista à medida que avançamos, mas acho que isso já responde à sua pergunta para começar. Deve ser um alívio para todos no Irã, onde você está agora, e deve ser um alívio de bom senso. Certamente é um alívio em Moscou saber que não haverá ataque dos Dasdamj. Mas isso não significa que, tendo sido derrotado 3 vezes, não voltará. Ou que os israelenses tenham abandonado sua estratégia, que em última instância exige a destruição do Irã. John, vemos que a Turquia e outros países da Ásia Ocidental estão tentando se comunicar com ambas as partes, os iranianos e os Estados Unidos. Como você vê o papel desses países na região e como o Irã os vê? O Irã os considera de alguma forma colaboradores dos Estados Unidos ou, com o passar do tempo, passa a vê-los como atores políticos na região, capazes de influenciar as decisões dos Estados Unidos? Bem, você pode responder à segunda parte, como o Irã vê isso. Passei boa parte da minha vida política trabalhando com o primeiro-ministro da Grécia, então tenho uma visão particular sobre a Turquia. Essa visão é compartilhada em Moscou pelo Estado-Maior e pelos serviços de inteligência. Ninguém confia no presidente Erdogan e ninguém confia na Turquia como aliada. Há vários motivos. Não precisamos necessariamente fazer uma palestra ao estilo Putin, o que seria entediante para todos. O papel dos turcos neste momento é se posicionar como um local credível para mediação. Eles estão tentando legitimar a expansão do antigo Império Turco para o sul, ao longo da costa libanesa, o que conseguiram fazer, em certa medida, com a instalação do presidente al-Sharaf, do presidente Jalani, em Damasco. Mas então, Jalani Sharaf, esses são os 2 nomes que ele usa, precisa buscar apoio russo e outros apoios diversificados contra a expansão turca. A Turquia também está se expandindo pela Europa e pelo Mediterrâneo, contra Chipre, contra a Grécia, em direção à Líbia. É uma potência expansionista. Quer se posicionar de maneiras totalmente enganosas, especialmente em seu apoio a Gaza contra o genocídio e assim por diante.
Acho que já falei o suficiente sobre os turcos. Sobre os árabes, algo bastante interessante aconteceu, para responder à sua pergunta. No dia 31 de janeiro, há apenas alguns dias, a Índia conseguiu convocar uma reunião de cúpula dos Estados Árabes. Houve um encontro de todos os ministros das Relações Exteriores Árabes, além do secretário-geral da Liga Árabe. Todos eles se reuniram em Delhi, algo que os indianos conseguiram fazer, mas que o lado russo não conseguiu quando tentou realizar uma cúpula dos Estados Árabes, e Trump acabou ofuscando-os com sua apresentação em Sharm el-Sheikh. O que é interessante nesse encontro dos Estados Árabes é o comunicado, chamado de Declaração de Delhi, da segunda reunião de ministros das Relações Exteriores Índia-Árabes. Estou consultando minhas anotações para poder dizer exatamente o que foi dito, para que todos possam entender como interpretá-lo. Agora, o que eu fiz foi simplesmente verificar. Não há uma única menção ao Irã. Nenhuma. Nem uma única menção à principal ameaça aos estados do Golfo e mais a oeste, a Jordânia. Uma guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irã que afetaria todos eles. Nenhuma menção sequer. Israel é mencionada apenas uma vez, em uma fórmula para a paz com Israel. Paz entre Israel e a Palestina. Não há nenhuma menção à Rússia. Não há nenhuma menção a armas nucleares no Oriente Médio. Não há nenhuma menção ao BRICS. E ainda assim, Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Irã são todos membros do BRICS. Então acho que parte da resposta à sua pergunta é que quando os Estados Árabes se reuniram em Delhi com os indianos, eles não conseguiram lidar com as ameaças mais imediatas e urgentes a si mesmos. Eles estão muito divididos. Passei alguns anos trabalhando com e no gabinete do secretário-geral da Liga Árabe. Tenho uma boa noção de como isso funciona e de como não funciona, o quão limitado e internamente competitivo é. Agora, Ahmed Abul-Gheit é o atual secretário-geral egípcio, já que a Liga sempre foi dirigida por um secretário-geral, exceto durante o meu período, quando era um tunisiano. Isso é um indicativo, isso demonstra o quão divididos eles estão. Sem mencionar o conflito crucial agora entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, envolvendo o Iêmen, o Sudão e a Somália. Esses são conflitos cruciais que atingiram uma dimensão cinética, e ainda assim a Liga e os ministros não conseguiram discuti-los a ponto de chegar a um consenso. Então isso nos diz algo, não é? Como eu disse em resposta à sua pergunta, os Estados Árabes estão muito divididos para se sentarem à mesa e chegarem a um acordo. No entanto, é interessante, porque o Ayatollah Khamenei, em seu discurso de 1º de fevereiro, quando falava sobre a inevitabilidade de uma guerra regional caso o Irã fosse atacado, não disse que deveria haver representação regional nas negociações. Não seria um acordo regional que deveria abordar as causas profundas do conflito contra o Irã? Causas profundas é uma fórmula, você sabe, nosso público vai se lembrar. É assim que os russos expressam o conflito. Sua intenção de que o acordo de paz sobre a Ucrânia deve abordar as causas profundas da insegurança para todos. Então, do lado iraniano, não foi dito que deveria haver representação regional na mesa de paz. Podemos entrar nesse assunto. Mas ainda assim, o problema é que os principais estados árabes estão agora em guerra uns com os outros, quase em guerra. Arábia Saudita e Emirados. A Arábia Saudita fez um tipo específico de pacto operacional com o Paquistão e com os Estados Unidos para sustentar sua percepção de insegurança. Por outro lado, os Emirados Árabes Unidos recorreram à Índia e firmaram um pacto com os indianos para fins de defesa e segurança de longo prazo. Então, dá para ver que há um alinhamento aí, mas é um alinhamento antagônico. Agora, se essa é a percepção entre os Estados Árabes, sendo a mais poderosa a Arábia Saudita, que sempre dominou a Liga Árabe, e os Emirados Árabes Unidos,
E agora eles estão em conflito aberto, literalmente, com um lado contando com o Paquistão como força mercenária, um potencial fornecedor de armas nucleares, e o outro lado, os Emirates recebendo apoio da Índia. Então o que temos aqui? Uma impossibilidade de que os Estados Árabes da região possam ser trazidos a qualquer tipo de relacionamento com o Irã que reduza a pressão atual dos Estados Unidos. Por outro lado, todos podem ver na imprensa. Há muita especulação e reportagens de que todos os Estados Árabes imploraram ao presidente Trump para não atacar. Sim, John, dois aspectos do que está acontecendo na mente dos Estados Árabes, junto com a Turquia, na minha opinião, são estes. Se Donald Trump tivesse conseguido convencer os Estados Árabes e a Turquia de que poderia ser uma guerra rápida, porque eles haviam conseguido fazer algo dentro do Irã, com os protestos que se transformaram em tumultos e estavam desestabilizando o governo por dentro, então atacar o Irã de fora fazia parte do plano, na minha opinião. Mas não parece que a avaliação ou o parecer atual, por parte dos especialistas em inteligência e militares desses países, seja de que os Estados Unidos possam atacar o Irã e alcançar algo em um curto período de tempo. Esse é o problema, porque se isso se transformar em uma guerra de atrito, não acho que os Estados Unidos conseguiriam sustentar uma guerra no Oriente Médio. Está enfrentando um país que produz tudo o que precisa dentro de suas próprias fronteiras, enquanto os Estados Unidos precisam levar tudo para a região. E Israel não é capaz de produzir tantas armas e tanta munição. Eles dependem totalmente dos Estados Unidos. Tudo precisa vir dos Estados Unidos para a região. Também não vejo a Turquia desempenhando um grande papel na produção ou no fornecimento dessa munição. É por isso que a solução para os Estados Unidos não é uma guerra prolongada, não apenas internamente, mas também internacionalmente, considerando toda a região. Bem, deixe-me te perguntar. Diga-me como o lado iraniano vê a Turquia, além de como um ponto de parada para realizar reuniões em Istambul. Como o Irã enxerga a Turquia? Potencialmente hostil, sempre potencialmente hostil, ou potencialmente amigável? De que lado a Turquia ficaria? Com os curdos em sua guerra contra os curdos, em sua ocupação da Síria? Como você vê o lado iraniano pensando sobre o papel da Turquia? E então poderíamos chegar ao outro lado do Irã, porque o Paquistão agora está a um ponto de colapso no Baluchistão. Mas deixe-me entender, por favor, como você vê a Turquia. A Turquia de hoje, John, é diferente da Turquia que existia antes do conflito, a queda de Assad na Síria. A situação na Síria influenciou enormemente a posição da Turquia na região, porque agora o principal, digamos, inimigo deles na Síria é Israel. Eles precisam manter isso em mente. É por isso que na análise iraniana, a avaliação é de que a Turquia não quer um novo conflito. A Turquia vê o que aconteceu na Síria. Eles achavam que poderiam se beneficiar do caos ali, mas com o passar do tempo, não estão se beneficiando. A situação está ficando mais complicada. Por isso, eles sabem, porque como você sabe, as posições do Irã e da Turquia em relação a Gaza são totalmente diferentes. O Irã quer apoiar Gaza e o povo da Palestina, enquanto a Turquia quer outra coisa, algo totalmente diferente do que o Irã quer. É por isso que muitas pessoas no Irã, estou falando da opinião pública, não confiam em Erdogan. Mas a política do governo é diferente. A posição oficial é que eles querem se comunicar, verificar a postura da Turquia em cada questão à medida que o tempo passa. Essas negociações estão, de certa forma, moldando posições individuais. Eles querem continuar verificando qual é a posição da Turquia. E sabemos, afinal, que a opinião pública não é muito otimista em relação à Turquia. Isso é um fato sobre o governo turco, não sobre o povo turco. Of course. Well, tell me, to what role did
Claro. Bem, diga-me, que papel os curdos, ou as facções curdas, desempenharam na tentativa de promover uma mudança de regime interna que acabou de ser derrotada? Pelo que entendi, os curdos no oeste do Irã, vindos das áreas de fronteira com a Síria e a Turquia, tiveram um papel anti-regime, mas foram derrotados. Tá correto? Sim, exatamente. Foi isso que aconteceu. Na verdade, os curdos são a chave para conectar, para de alguma forma aproximar esses dois países, Turquia e Irã, porque ambos os veem, não apenas no Irã, mas também na Turquia, como uma força desestabilizadora dentro do país. Esse é o problema para ambos. Eles precisam colocar essas pessoas sob o controle do governo. E isso é um ponto em comum para Irã e Turquia trabalharem juntos, na minha opinião. Sabe, o que aconteceu aqui no Irã, John, foi algo meio incrível de ver. E eu acho que a Turquia, junto com a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita, por um lado, disse que não vai apoiar nenhum ataque dos Estados Unidos ao Irã e não permitirá que os Estados Unidos usem seu espaço aéreo para atacar o Irã. E então você vê a mídia inclinada ao sionismo, tentando manipular isso. Você sabe, o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita foi aos Estados Unidos e disseram nos bastidores que é possível atacar, que eles concordam totalmente com o ataque ao Irã. De alguma forma, o governo de Israel não está satisfeito com o que está acontecendo no Oriente Médio. Eles veem como a região está mudando drasticamente. Na minha opinião, está ocorrendo uma transformação profunda. Nem tudo é visível na superfície. A maior parte está abaixo dela. E eu vejo uma mudança tremenda acontecendo no Oriente Médio. Vejo todos esses países, e o governo mais sionista da região, na minha visão, é o dos Emirados Árabes Unidos. E os outros países estão, de certa forma, assustados com Israel, porque sabem como Israel pode se comportar. Você sabe, de um modo que pode ameaçar o governo em qualquer um desses lugares, no Catar ou na Arábia Saudita. E a Turquia está sob muita pressão, tanto na Síria quanto no Oriente Médio. Na minha opinião, eles fizeram de tudo para reduzir a tensão entre o Irã e os Estados Unidos, e ainda estão tentando fazer isso neste momento. Certo, obrigado. E John, outro ponto. Na minha opinião, quando se trata do Oriente Médio, é que você mencionou a situação que Donald Trump enfrenta nos Estados Unidos. Mas a outra parte, a outra dimensão do conflito, seria a forma como os Estados Unidos poderiam exercer pressão sobre a Índia. A Índia é importante tanto para o Irã quanto para a Rússia. O Irã está importando arroz indiano. Um dos principais produtos que o Irã importa é o arroz. Acho que cerca de 50% vem da Índia, e os Estados Unidos tentaram impor sanções à Índia. É por isso que a Índia decidiu não enviar arroz para o Irã. Isso coloca muita pressão sobre o governo para lidar com a situação de um produto tão importante para o povo iraniano. Por outro lado, eles também estão pressionando a Índia para evitar novas compras de petróleo russo. Como isso vai funcionar para os Estados Unidos? Você acha que o governo da Índia aceitaria esse tipo de pressão e tentaria se aproximar de Donald Trump e de sua posição? Ou eles vão enxergar a ameaça nessas políticas inconsistentes do governo Trump, considerando tanto a Rússia quanto o Irã, e talvez, eventualmente, a China? Essa é uma questão muito importante porque é algo bastante novo, e o nosso tipo de podcast com foco americano tende a esquecer que o mundo não é centrado nos Estados Unidos quando falamos sobre Índia, China, Irã e Rússia, como estamos fazendo agora. Nos últimos dias, ocorreram mudanças muito significativas. Deixem-me apenas lembrar a todos que, em dezembro, o presidente Putin foi a Delhi e teve uma série de reuniões de cúpula muito criativas, produtivas e amistosas com o primeiro-ministro Narendra Modi, alcançando um novo nível de parceria estratégica. Há uma semana, a delegação da União Europeia, liderada pela senhora von der Leyen, foi até lá e assinou um novo e importante acordo comercial com a Índia, que ambos os lados chamaram de a mãe de todos os acordos comerciais.
Esse acordo permitiu que a Índia, naquele momento, diversificasse seu comércio, que havia sido fortemente penalizado pelo governo Trump, seguisse em uma direção mais europeia, aumentasse o investimento europeu no país e ampliasse a mobilidade de trabalhadores. Lembre-se de que o governo Trump não apenas impôs tarifas punitivas à Índia, mas também penalidades aos trabalhadores indianos e aos indivíduos altamente qualificados e tecnicamente treinados que foram punidos e excluídos do programa de vistos que havia criado uma grande diáspora indiana nos Estados Unidos. Os europeus apresentaram uma alternativa, e os russos também introduziram um plano alternativo de mobilidade laboral, além de um plano de mobilidade militar para o uso indiano de bases russas e vice-versa. Assim, todos ao redor da Índia aceitaram essa diversificação, vendo-a como um impulso para o investimento e o crescimento do PIB indiano, e reconhecendo o papel de longo prazo da diáspora indiana em suas políticas. Of Indian diaspora in their politics. Now, in the last 48 hours, what's happened? Agora, nas últimas 48 horas, o que aconteceu? Primeiro, o presidente Trump anunciou de repente, por meio de um tweet, que havia chegado a um grande acordo. Estou olhando para o texto do tweet, que anuncia uma nova mudança fundamental na política dos Estados em relação à Índia, que vinha sendo extremamente hostil e punitiva há meses. Agora, ele diz, Trump, e estou lendo o tweet. Foi uma honra conversar com o primeiro-ministro Modi esta manhã. Ele é um dos meus maiores amigos e um líder poderoso e respeitado em seu país. Conversamos sobre muitas coisas, incluindo comércio e o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ele concordou em parar de comprar petróleo russo e comprar muito mais dos Estados Unidos, possivelmente da Venezuela. Isso ajudará a acabar com a guerra na Ucrânia. E continua. O presidente Modi respondeu com um tweet dizendo, estou virando a página para acertar as palavras. Foi maravilhoso conversar hoje com meu querido amigo, o presidente Trump. Fico feliz que os produtos fabricados na Índia agora terão uma tarifa reduzida de 18%. Agora, 18% é um ponto percentual a menos do que o amigo estratégico dos Estados, o Paquistão. O Paquistão enfrenta uma tarifa de 19%. Então, de repente, a orientação dos Estados Unidos em relação ao Paquistão como uma plataforma de combate contra a Índia a leste e contra o Irã a oeste, essa orientação parece ter mudado. E isso coincide com uma rebelião, um surto muito significativo de violência em Baluchistão, que faz fronteira com o Irã e o Afeganistão. É uma província, sim, uma província ou região do Paquistão, e tem tido um movimento significativo de independência. O Exército de Libertação do Baloquistão tem sido uma força militar importante e agora realizou uma série altamente coordenada de ataques em todo o Baloquistão, do norte ao sul até o Oceano Índico e de leste a oeste. O exército paquistanês está enfrentando sérias dificuldades, embora isso não seja amplamente divulgado, para contê-lo. Neste momento, para os Estados Unidos apoiarem a Índia, enquanto o Paquistão está ocupado culpando a Índia pela violência no Baloquistão e pela ascensão do BLA, significa que os Estados Unidos não parecem ter se voltado contra seu próprio aliado, o Paquistão. Isso também enfraquece a aliança Arábia Saudita-Paquistão contra os Emirados, a Rússia e a Índia. Então, de repente, há um alto grau de instabilidade em torno da Índia, com a Índia como ponto de pivô. E Trump teve de recuar em relação às suas penalidades tarifárias. Agora, podemos entrar na questão do que a promessa indiana de comprar menos petróleo russo, ou nenhum petróleo russo, realmente significa. Fiz alguns cálculos com a ajuda de fontes indianas e russas e estou apenas me virando, procurando meus papéis, para explicar que a perda real de dinheiro com as compras de petróleo da Índia ao longo do tempo pode ser compensada por um acordo firmado, digamos, nos próximos 2 anos entre a administração Putin e a administração Trump para aliviar as sanções contra a Rússia, incluindo a sanção sobre a venda de petróleo russo para a China e a Índia.
sale of oil to China and India. Remember that Trump himself relieved China. Lembre-se de que o próprio Trump isentou a China da sanção punitiva por comprar petróleo russo. Agora, ele está insistindo na promessa da Índia, mas essa promessa foi explicada ao presidente Putin em dezembro. A questão é complicada tanto do lado russo quanto do lado indiano, porque os dois países estão profundamente e a longo prazo estrategicamente conectados como fornecedores militares e apoiadores mútuos de segurança. No entanto, há um problema sério com o desejo da Rússia de vender petróleo apenas em dirhams ou dólares. O lado indiano propôs comprar o petróleo russo em rúpias e que essas rúpias sejam investidas na Índia como investimento russo, o que é muito menos do que os Estados Unidos, os chineses e os europeus têm investido na Índia. E que a rúpia deveria se tornar uma moeda de reserva do Banco Central em Moscou. Isso é algo a que a Rússia, o Banco Central russo, se opõe. Portanto, há uma diferença de facções em Moscou sobre o quão estreitamente devem vincular as vendas de petróleo e a moeda russa à Índia. E esse é um problema que os russos ainda não resolveram. Então essas não são divisões. Isso não é uma tentativa de criar atrito, não importa o que Trump pense, entre a Índia e a Rússia. O novo acordo comercial não significará que os indianos de repente vão se voltar e comprar F-35s. Isso não é algo provável de acontecer. Não esse sistema de armas em particular. Há uma variedade de sistemas de armas dos Estados Unidos que a Índia possui, gostaria de comprar ou já adquiriu, mas agora está comprometida com cerca de 140 Rafales, caças franceses, em seu planejamento diversificado da Força Aérea para o futuro. Também continua conversando com a Rússia sobre o Sukhoi 57. Portanto, não há sinal do que Trump espera, ou do que algumas partes do governo dos Estados Unidos esperam, com essa nova melhora nas relações entre Trump e Modi, iniciada por Trump, não por Modi. É um recuo de Trump em relação à sua hostilidade com a Índia. Não há indício de que isso vá criar uma cisão entre a Índia e a China. Essa cisão já existe, ou entre a Índia e a Rússia. Isso não vai acontecer. Na verdade, nos próximos meses, o que deve se desenvolver são os termos de um acordo comercial indo-americano, que vem sendo planejado e negociado há anos, mas foi interrompido pelas hostilidades não apenas de Trump, mas também do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Bassett, e de outros. Então, o que podemos dizer para resumir? Há uma grande instabilidade e as coisas não estão funcionando. Você mesmo disse isso sobre o Oriente Médio. Acabei de tentar mostrar que a luta do Baloquistão pela independência, que dá início à desintegração total do Paquistão, mostra que há uma grande instabilidade entre esses estados. A Índia venceu sua guerra mais recente contra o Paquistão após o ataque terrorista em Pahalgam, no ano passado, na Caxemira. A Índia está constantemente em alerta para lidar com o terrorismo por procuração que visa desestabilizá-la internamente. Ela também tem um potencial significativo de conflito de fronteira com a China. E há uma percepção de que os Estados Unidos estão interferindo em Bangladesh e no Nepal, no leste. Portanto, a percepção dos Estados Unidos como inimigo do governo Modi e da coesão interna da Índia permanece. Mas, de repente, nas últimas 48 horas, Trump muda. Trump recua dessas posições. Isso cria um grande fluxo, para o qual há apoio de facções na Índia, apoio de facções em Washington, e a Rússia precisa expressar suas preocupações e manter seus interesses comuns com a Índia. Mas há muito menos previsibilidade nesta semana do que havia na semana passada. Ou quando eu estava em Delhi, digamos em novembro, ou quando o presidente Putin esteve em Delhi em dezembro. Então, o que estamos dizendo aqui? Estamos dizendo que, em uma situação que os Estados Unidos não conseguem controlar, eles estão recuando. E acabaram de recuar diante da superpotência emergente, a Índia. E isso, é claro, gera ondas que se dirigem na sua direção. Haverá maior liberdade para a Índia negociar contra as políticas de sanções, incluindo a política de sanções contra o Irã.
Yeah. John, when it comes to the John, negotiations, quando se trata das negociações, temos Steve Witkoff cuidando de todas as questões relacionadas à política externa dos Estados Unidos. Quando o assunto é Ucrânia ou Oriente Médio, Steve Witkoff está lá para gerenciar e negociar tudo isso. Qual é a experiência? O que podemos aprender com o que ele fez até agora para entender as negociações em andamento com o Irã? Parece que o Irã e os Estados Unidos vão iniciar conversas na sexta-feira e que Steve Witkoff estará em Istambul se reunindo com Arakci, o ministro das Relações Exteriores do Irã. Também temos a experiência das negociações contínuas e permanentes entre os Estados Unidos e a Rússia. O que o Irã pode aprender com esse processo? what can Iran learn from that process? I'm very surprised in answer to your question. Fico muito surpreso, em resposta à sua pergunta, que o Irã não lembre a todos que Witkoff não é um intermediário aceitável. Ele não é um mediador, não é um negociador. Ele fez parte de uma operação de engano na preparação para o ataque a Selzneam, Israel, que se transformou na Guerra de 12 Dias em junho passado, a qual, desde o início, matou um número significativo de generais e comandantes militares iranianos. Witkoff é responsável pelos enganos que foram o prelúdio dessa guerra. Agora, desde os tempos antigos, o que faz o lado que foi enganado pelo mensageiro quando o mensageiro aparece novamente? A resposta: cortam-lhe a cabeça, colocam-lhe em uma cesta e a enviam de volta ao seu principal. Put it in a basket and they send his head back to his principal. As a message, we don't trust this messenger you've Como sent. mensagem: não confiamos nesse mensageiro que você enviou. Encontre outro que não traia sua palavra. Não há sentido em negociar com um mensageiro que não honra sua palavra. E Witkoff provou isso de forma ainda mais clara com vocês, Irã, do que com a Rússia. Sim, ele vai se encontrar com o Sr. Arakci em Istambul no final dessa semana. Ele também estará em Abu Dhabi, quando acontecer a próxima rodada de reuniões com o lado russo sobre a Ucrânia, nos dias 4 e 5 de fevereiro. E ele acabou de estar em Israel. Ele está indo e voltando entre os três. De que lado ele representa? Bem, é perfeitamente óbvio que ele representa Israel, junto com Jared Kushner e o terceiro membro que faz parte dessa equipe. O nome dele é Joshua Greenbaum. His name's Joshua Grunbaum. Grunbaum and Kushner are both adepts of the Greenbaum e Kushner são ambos adeptos do Chabad, o movimento missionário fundamentalista, o movimento judaico que costumava ter base em Nova York e se tornou um esforço mundial para reviver a civilização, os valores e a religião judaica. E isso tem uma aplicação política importante em apoio às políticas de Netanyahu. Esse é Kushner, esse é Greenbaum. Além disso, eles fazem parte do projeto de reurbanização imobiliária de Gaza. Agora, vamos a algumas coisas que Witkoff representa, que o lado russo entende, mas que talvez o restante das pessoas não compreenda totalmente. Ele é um bagman, alguém que transporta e aceita subornos para a família Trump. É assim que funciona. É por isso que Kirill Dmitriev, o representante russo para relações comerciais, estava em Miami no sábado negociando com Witkoff, Bezant, Greenbaum e Kushner. Grunbaum and Kushner. The deal is this. O acordo é o seguinte: o lado russo acredita, e é isso que minhas fontes me dizem, que os mais de 200 bilhões de dólares em dinheiro do Banco Central russo congelados no início do conflito foram quase completamente compensados pelo aumento no valor das reservas de ouro da Rússia. Então, de certo modo, isso foi equilibrado pelo crescimento do valor das reservas soberanas russas em ouro. Portanto, o lado russo acredita que pode permitir que Dmitriev use esses mais de 200 bilhões de dólares como isca para levar os Estados Unidos a um acordo que envolva um grande fundo de investimento conjunto. Chame isso de uma privatização russa das reservas soberanas que estão atualmente congeladas. Como Dmitriev disse em Miami, se vocês conseguirem liberar nossas reservas da Euroclear e dos países europeus que as congelaram e que as estão usando para financiar a guerra na Ucrânia, então poderemos avançar. Vocês os retiram e nós concordaremos em colocar $1 bilhão no fundo BOP do presidente Trump para Gaza. Concordaremos em destinar parte do dinheiro, pequenas quantias,
para a Ucrânia Ocidental após um acordo. Concordaremos que o restante do dinheiro será investido em um fundo supervisionado e administrado por Dmitriev, do lado russo, Witkoff e seus filhos, Trump e seus filhos, e seu genro Kushner. Isso, então, se tornaria um fundo de investimento de vários bilhões de dólares, privatizado a partir das reservas do Banco Central Russo, que foram congeladas, e usado para projetos que serão celebrados, assim como Trump celebra o BOP, para todo tipo de projeto em benefício pacífico, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Agora, nesse tipo de projeto, taxas de administração, margens, todo tipo de lucratividade caem do caminhão, por assim dizer. E é aí que estão os subornos. É aí que estão os incentivos para a família Trump, a família Witkoff, a família Lutnick, todas as famílias que governam Washington, enriquecerem com esse fundo, certo? É por isso que Dmitriev negocia com Witkoff. É por isso que o presidente Putin recebeu Witkoff no Kremlin várias vezes. A teoria do lado russo é que presidentes dos Estados Unidos podem ser subornados. A experiência, especialmente com a família Clinton, é que os americanos não cumprem os termos de seus acordos. Mas essa fórmula basicamente coloca a família Trump e o lado russo, por meio de Dmitriev, no controle dessas reservas, sob a crença, como se argumenta em Moscou, de que eles fariam um trabalho melhor, investindo dinheiro do que Elvira Nabiullina, a presidente do Banco Central que deixou o dinheiro sair, faria se o Banco Central o recuperasse. Essa é a teoria por trás de negociar com esse indivíduo em particular. Por outro lado, o lado russo não tem uma opinião melhor sobre Witkoff do que você. Então, quem é o verdadeiro negociador dos acordos de segurança? Do fim da guerra, de um armistício, de um acordo territorial, de garantias de segurança para a Ucrânia? Esse é o almirante Kostyakov, chefe do GRU, o Serviço de Inteligência Militar, e o general Formy. Esses são os dois generais envolvidos, chamemos de almirante e general, que estão negociando pelo lado russo em Abu Dhabi. Eles participaram da primeira sessão e estarão novamente em Abu Dhabi amanhã. Witkoff pode estar lá, Kushner pode comparecer, assim como estiveram na primeira rodada. Mas a presença deles não está exatamente relacionada à segurança. A ideia do lado russo é que Witkoff convença Trump de que é do interesse deles, econômico, comercial e pessoal, concordar com os termos militares e de segurança. É por isso que Witkoff está lá. Agora, que valor Witkoff apresenta ao lado iraniano em Istambul? É diferente, não é? É notavelmente diferente. É por isso que eu disse, por que o lado iraniano não insiste em se reunir com o almirante Brad Cooper? Ele é o comandante do Comando Central, o responsável pela armada que está atacando o Irã. O lado russo estava negociando, Kostyakov e Formy, com o general Grinkevich. Quem é ele? Ele é o chefe do Comando Europeu e do Comando Supremo Aliado da Europa. Ele é responsável pelas operações nas quais os Estados Unidos controlam a Ucrânia e os campos de batalha que vão da Ucrânia, passando pela Alemanha até o norte da Finlândia e além. Se o lado russo diz, acreditamos que a única maneira de negociar um armistício duradouro, a paz ou o adiamento da guerra, ou algo melhor, é com um general dos Estados, então me surpreende que o lado iraniano ainda não tenha dito, Witkoff, traga o Cooper da próxima vez. Faça com que se possamos ter negociações de general para general. John, como você vê o papel da China, tanto na Ucrânia quanto no Oriente Médio? Temos visto a China. Bem, eles não são exatamente tímidos em mostrar sua posição, em mostrar sua política em ambas as regiões. Eles têm tentado manter a calma e não se envolver muito diretamente, mas nos bastidores, ou pelo menos é o que pensamos, quando se trata de armas, políticas, tudo isso. Onde está a China hoje? E em comparação com antes, porque aqui no Irã é possível ver a posição oficial do governo iraniano mudando enormemente. Irã e Rússia agora estão em uma parceria. Estão tão próximos que eu não poderia ter imaginado isso antes.
Então, como você vê a China nesse cálculo? And how do you see China in that calculation? Well, I have to plead that I'm not a China Bem, expert. tenho que admitir que não sou um especialista em China. Só posso dizer que vi a China de forma interessante e positiva nas relações entre Rússia e China, em vários níveis de negociação, nos quais estive diretamente envolvido ou atuei como assessor na China, com bancos de investimento chineses, tratando de risco russo. Então tenho uma boa noção de como os dois lados se veem, pelo menos nos negócios. O que não sou capaz de comentar é a purga que está em andamento entre o presidente Xi e a Comissão Militar Central, os comandantes das Forças Armadas Chinesas, e a relação entre os militares, o Partido Comunista e o Politburo do presidente Xi. Esse é um assunto sobre o qual prefiro não responder por respeito, porque não sei o suficiente, embora ouça e acompanhe vários debates a respeito. I hear and listen to all sorts of discussions of it. About that matter, the Chinese are extremely Nesse assunto, os chineses são extremamente tímidos e reservados. Houve uma videoconferência anunciada pelo Ministério da Defesa da Rússia, na qual o ministro da Defesa russo, Sr. Belosov, teve uma conversa com, se me lembro corretamente, o ministro da Defesa da China, Dong Jun. Peço desculpas se pronunciei ou mencionei o nome de forma incorreta. A pauta óbvia era: o que diabos está acontecendo na China? Essa teria sido a pergunta russa. Quão bem a inteligência russa, o relacionamento da Rússia com a China e a relação de Xi com Putin permitem que cada lado francamente sobre o que está acontecendo? Eu não sei. O que posso dizer é que há agora uma incerteza considerável sobre a capacidade da China de projetar poder militar. E de repente vimos professores chineses muito articulados, formados nos Estados Unidos, surgindo no universo dos podcasts e fazendo um trabalho razoável em nos convencer de que a China pode projetar tanto poder militar quanto comercial. Bem, vamos colocar desta forma. Os chineses não conseguiram projetar nenhum poder de dissuasão na Venezuela durante o confronto com Trump. Eles foram os últimos apoiadores do presidente Maduro a aparecer e segurar sua mão antes que os Estados Unidos o capturassem no dia seguinte. Os estadunidenses adiaram seu ataque a Maduro até que a delegação chinesa tivesse deixado a cidade. Não vejo que o apoio chinês ao Paquistão, por exemplo, tenha se mostrado eficaz em proteger o Paquistão depois que este iniciou a troca de violência com a Índia. O exército indiano, as forças armadas indianas e a força aérea indiana contra-atacaram com mais eficácia do que o comando e controle paquistanês, apoiado pela China, conseguiu suportar. Sei que há pessoas na plateia que discordam de mim. Não é o momento de discutir as evidências, mas isso pode ser debatido com base nelas. A questão então passa a ser a que você levantou. Até que ponto a China age em favor do Irã para dissuadir um ataque dos Estados Unidos? Sabemos que a defesa aérea, a defesa antimísseis, a defesa eletrônica e a coordenação das defesas russas melhoraram de forma dramática, como seus generais disseram, a capacidade do Irã de dissuadir um ataque dos Estados Unidos e de Israel. E quanto à China, o que a China fez para aumentar sua capacidade de dissuasão? Agora, sabemos que nos últimos dias houve um exercício conjunto das marinhas da China, da Rússia e do Irã com fogo real no Mar de Omã, dentro do alcance de mísseis, mas não dentro do alcance de artilharia da Armada dos Estados Unidos. Sabemos que esse tipo de exercício conjunto já aconteceu antes. Sabemos que, quando os chineses aparecem para projetar poder naval, eles fazem isso com 2 embarcações, não mais do que isso, e depois partem novamente. Qual é a capacidade da China de contribuir para a capacidade do seu lado de dissuadir os americanos? Por que você não me disse o lado iraniano acredita que o lado chinês tem capacidade de projeção militar com efeito dissuasório? Eu não sei a resposta para essa pergunta. Parece, aliás, que a China está fornecendo esse tipo de armamento ao Irã.
Me parece, embora eu não tenha informações para confirmar isso, que o clima entre os dois, Irã e China, é totalmente positivo. Parece que eles estão cada vez mais próximos com o passar do tempo. E você mencionou a operação, os exercícios navais entre esses três países. Vai acontecer no final de fevereiro, neste mês. Sim. John, it was a great talk. John, foi uma ótima conversa como sempre. Aprendemos muito com o seu ponto de vista e agradecemos suas percepções e seu entendimento sobre o conflito na região, na Ásia Ocidental e na Eurásia, na Ucrânia. Muito obrigado, como sempre. Thank you so much as always. Thank you for having me, Nima. Looking forward Obrigado to por me receber, more Nima. news breaking. Estou ansioso por mais notícias surgindo entre agora e quando nos encontrarmos novamente na próxima semana. Muita coisa aconteceu nos últimos dias e, com um pouco de sorte, estaremos certos o suficiente para não estarmos falando sobre um ataque dos Estados Unidos ao Irã na próxima semana. Então, obrigado por me receber. Certo. Até breve, Nima. Obrigado. See you soon, John. Thank you.